Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 94ª, acho que é a 94ª aula de estudos da obra A Gênese. Meu nome é Marcos Venício e eu quero convidar você a passar aqui mais ou menos uma hora debatendo ciência e espiritismo, assuntos esses importantíssimos. Aliás, estudar doutrina espírita é muito importante. Se você quiser curar os males da alma, se você quiser se esclarecer, se você quiser ganhar muito mais consciência acerca do problema do ser, do destino, da dor, acerca do nosso papel aqui na Terra, o nosso compromisso com a natureza, com o planeta, com o próximo, com a família, com a sociedade, enfim, com a vida. Estudar a doutrina espírita é extremamente importante para todas essas coisas, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha aí se você gostou, se você tiver gostado, ou não gostou, se não tiver gostado, não tem problema nenhum, tá? Usa aí a aba de comentários, tá? Para tecer os comentários, fazer perguntas, enfim, é a maneira com que nós temos de estabelecer comunicação entre nós, tá bom? Visite a nossa página lá no YouTube, tá? Tem muita coisa interessante lá, além desses vídeos da Gênese, tem os vídeos do meu amigo Neto, tem os vídeos do meu amigo Ramon, tem os vídeos do meu mestre Alcides, tem os vídeos de outros colegas e colegas aí que são convidados para debater temas diversos. Vejam aí a página do Instagram lá do Centro Espírita Lar dos Humildes. Todos os dias, às 21h30, tem mensagens do Caminho, Verdade e Vida, né? Aquela obra monumental, psicografada por Chico Xavier e ditada pelo benfeitor Emmanuel. Então, 21h30, ali, pouquinho depois, você já vai se preparar para dormir, dorme embalada ou embalado por textos maravilhosos de interpretação do Evangelho, né? Caminho, Verdade e Vida, tá lá no Instagram do Lar dos Humildes, tá bom? Bom, eu estou gravando essa videoaula numa manhã nublada e chuvosa de 29 de junho de 2022. Claro, você vai estar assistindo esse vídeo provavelmente uma semana depois, mas hoje, né, véspera do final do mês de junho já está chegando ao fim, né? E com ele já a metade do ano. Você, quando estiver assistindo já esse vídeo, já vai estar em julho, né? Estaremos todos nós em julho. E o ano está indo embora. As chuvas realmente estão tomando aí, além da quadra chuvosa. Isso é bom, né? Espero que estejam enchendo aí os açudes e alegrando aí os nossos irmãos do campo para a agricultura. Bom, então, sem mais delongas, vamos iniciar a aula 94. Estamos estudando o último capítulo de A Gênese, que é o capítulo 18, né? São chegados os tempos. E estamos agora, vamos já entrar na videoaula passada, né? Na aula 93, nós vimos uma carta do Arago, né? Foi uma carta do Arago, e agora já vamos entrar. A carta do Arago termina no item 8, e nós vamos agora, aliás, termina e começa no item, não, enfim, termina no item 8, e vamos agora iniciar o item 9, que é uma carta do senhor, do Dr. Barry, James Miranda Stuart Barry, foi um cirurgião do exército britânico, se destacou na batalha do Waterloo. Ele nasceu em 1789 e desencarnou no dia 25 de julho de 1869.
Mas vamos lá com calma, né? Então, Kardec comenta que a partir do item 9, né? A partir do item 9, Kardec comenta o seguinte, item 9 do capítulo 18. Sim, de certo, a humanidade se transforma, como já se transformou noutras épocas, e cada transformação se assinala por uma crise, que é, para o gênero humano, o que são para os indivíduos as crises de crescimento, aquelas que se tornam muitas vezes penosas, dolorosas e arrebatam consigo as gerações e as instituições, mas são sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. A humanidade terrestre, tendo chegado a um desses períodos de crescimento, está em cheio há quase um século no trabalho das suas transformações, pelo que vemos agitar-se de todos os lados, presa de uma espécie de febre e como que impelida por invisível força. Assim continuará até que se haja outra vez estabilizado em novas bases. Quem a observar, então, achá-la muito mudada em seus costumes, em seu caráter, nas suas leis, em suas crenças, numa palavra, em todo o seu estado social. Aqui muito interessante, primeiro Kardec nos lembra que toda mudança traz um pouco de comoção, toda mudança traz uma certa carga dramática, traz uma certa, digamos assim, um certo distúrbio, e ele compara, inclusive, com as mudanças na nossa própria vida, né? Quando passamos da infância para a adolescência, da adolescência para a fase adulta, da fase adulta para a fase mais madura, depois vem a velhice, e com a velhice, aqueles que têm a sorte de atingir uma velhice já bem acentuada, vem aí a fase de extrema velhice e aí a decadência, até que, em função da falência dos órgãos, a pessoa vem a óbito, né? A pessoa desencarna. Então, isso é muito verdade, né? Muito verossímil. Quem não é capaz, por exemplo, de lembrar, você que está me ouvindo e vendo agora, você se lembra da época em que você era adolescente, dos distúrbios da adolescência? Que época terrível, né? Os hormônios tudo efervescendo, a impetuosidade, a arrogância, a indisciplina, a falta de respeito para com os pais e mais velhos. Nós éramos os donos do mundo, só nós tínhamos a razão, só nós estávamos certos. Não era assim a adolescência? Pode ser que uma ou outra tenha escapado desse modo de ter passado pela adolescência, mas a minha própria adolescência também, eu fui muito rebelde também, enfim, mas geralmente conversando com os meus colegas, amigos, quase todos também passaram pela mesma coisa, e é normal. Kardec fala disso aqui, que a mudança das épocas, né, a mudança das coisas passa por período de conturbação, né, passa por períodos de como é que eu diria, período de temeridade, né, período de turbulência, de desequilíbrio. O que você pensa sobre isso? Como é que foi a sua adolescência? Também foi complicada como a minha? A minha foi bastante complicada, viu? Deixa aí no comentário como é que foi a sua adolescência, se você quiser, obviamente. Bom, tem agora aqui uma coisa muito interessante, que é uma carta do senhor Barry, né? Do senhor Barry, que é o James Miranda Barry, foi um cirurgião que se destacou lá na batalha inglesa de Waterloo. O senhor Barry diz o seguinte: olha só, uma coisa que vos parecerá estranhável, mas que por isso não deixa de ser rigorosa verdade, é que o mundo dos espíritos, o mundo que vos rodeia, experimenta o contra-choque de todas as comoções que abalam o mundo dos encarnados,
Digo mesmo que aquele toma parte ativa nessas comoções. Nada tem isto de surpreendente para quem sabe que os espíritos fazem corpo com a humanidade, que eles saem dela e a ela têm de voltar, sendo, pois, natural se interessem pelos movimentos que se operam entre os homens. Ficai, portanto, certos de que, quando uma revolução social se produz na Terra, abala igualmente o mundo invisível, onde todas as paixões, boas e más, se exacerbam, como entre vós. Indizível efervescência entra a reinar na coletividade dos espíritos que ainda pertencem ao vosso mundo e que aguardam o momento de a ele voltar. Muito interessante essa observação do Dr. Berry, né? Essa observação aqui do Dr. Berry, muito interessante. A gente precisa entender, a essa altura já, não é? A essa altura, e quando eu digo a essa altura, não só do estudo de a Gênese, né? Quando você estuda a doutrina espírita na sua inteireza, né? Eu estou me referindo a pelo menos as 5 obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno ou a Justiça Divina e a Gênese. Nós compreendemos que um planeta como a Terra, por exemplo, vamos ver se dá para a gente entender direitinho, um planeta como a Terra, ele tem a sua dimensão material, que é essa que nós vivenciamos, né? No planeta inteiro, cada ser vivo, desde uma simples bactéria, um simples ser unicelular, até os organismos mais complexos, chegando ao ápice da organização celular, que seria o ser humano, né? Todos experimentam a vivência material aqui na Terra, com as suas simbioses, com os seus metabolismos, com as suas interações. Infelizmente, disso, nós seres humanos temos pecado muito, porque parece que nós esquecemos muitas vezes que nós fazemos parte da Terra, nós fazemos parte da natureza. Olha, todas as espécies do planeta Terra estão interligadas umas às outras. E nós somos uma espécie também, pertencentes à Terra. Então, nós estamos interligados não somente uns aos outros, como também nós estamos interligados às outras espécies também. E isso é preocupante. Permitam-me abrir um breve parêntese agora. É muito preocupante porque o ser humano não se preocupa em dizimar outras espécies. O ser humano parece não se incomodar em causar extinções de outras espécies. E nós ainda não sabemos quais as repercussões, quais os legados que nós estamos deixando para os nossos sucessores. Lembrando que os nossos sucessores, de certa forma, somos nós mesmos, uma vez que nós, quando deixarmos de viver aqui na Terra, estaremos no mundo espiritual por algum tempo, mas depois volveremos aqui, depois retornaremos à Terra, retornaremos aqui, e aí experimentaremos aquilo que nós mesmos produzimos. Já prestaram atenção nisso? Parêntese fechado. Voltando aqui aos comentários do Dr. Berry, onde ele diz que o mundo espiritual, ele sente as comoções, ou ele sente a reação das comoções sociais que ocorrem aqui na Terra. Ou seja, quando ocorre um abalo aqui na sociedade humana, quando ocorre algo que realmente revoluciona uma sociedade, o mundo espiritual sente isso. De certa forma, isso é muito... Eu não queria dizer óbvio, tá? Porque talvez de óbvio realmente não tenha nada, mas é muito fácil de entender, né?
Como eu falei bem no início, todos os seres vivos, e nós inclusive, vivemos uma realidade física aqui no nosso lindo planeta, na nossa linda joia azul. Porém, há uma realidade que muitos desconhecem, muitos negam, mas que é a realidade espiritual, ou o mundo dos espíritos, ou dimensão dos espíritos, ou mundo invisível. Existe essa dimensão espiritual que está em simbiose, está em interação com a dimensão material, de maneira que uma coisa repercute noutra, e a noutra repercute na coisa. Aquilo que acontece no mundo material repercute no espiritual e vice-versa. É isso que o Dr. Berry está nos transmitindo. Inclusive, o Dr. Berry transmite essas impressões do mundo espiritual. Ele já, na forma espiritual, já havia desencarnado, então ele está sentindo, não na pele, né? Porque no mundo espiritual não existe pele, mas ele está sentindo na sua consciência, na sua mente, nos meandros dos seus pensamentos, a repercussão ou as reações, os resultados, as consequências de tudo que ocorre aqui também na Terra. Então, olha que coisa interessante, né? Isso nos faz ver que quando nós causamos violência, quando nós causamos, aqui na Terra mesmo, quando nós causamos uma ação maléfica, essa ação maléfica, ela causa reações e consequências também no mundo espiritual. Mundo esse que eu, você, todos vocês que estão ouvindo, todos nós, aliás, independente de estarmos ouvindo ou não, todos nós voltaremos para o mundo espiritual. É o jeito de ser das coisas, é o jeito de ser da vida. Nós estamos aqui vivendo as nossas vidas, cada um aí vivendo o seu drama, vivendo a sua história, e isso um dia chega a termo, né? Um dia teremos que abandonar esse corpo, e aí iremos ao mundo espiritual. E já pararam para pensar? Que coisa fantástica, no mundo espiritual nós sofreremos as consequências também daquilo que fazemos aqui. É essa a interpretação da mensagem do Sr. Berry. E ele continua, ainda no item 9, né? Ele continua aqui, ó. A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes, e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza, as perturbações dos elementos físicos. Dá-se, então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno e a humanidade reconstituída sobre novas bases, imbuída de novas ideias, começa a percorrer nova etapa de progresso. Então é só talvez uma espécie de arremate daquilo que nós comentamos agora há pouco. O Berry está aqui, o Dr. Berry aqui atestando, né, essa via de mão dupla, ou essa complementaridade que existe entre mundo material e mundo espiritual, no sentido de que ambos os mundos, espiritual e material, compartilham uma coisa muito interessante: o resultado ou a consequência da interação de ambos, ou da ação de ambos os indivíduos pertencentes a um ou ao outro mundo. E isso nos faz refletir que vale a pena fazer o que é certo, vale a pena cultivar o bem nas nossas ações, vale a pena viver o BIP, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, vale a pena a prática da caridade, vale a pena os bons pensamentos, porque, olha só, se cada um de nós, todo espírito, encarnado ou desencarnado, se todo espírito contribui com o seu pensamento
e no caso dos encarnados, com as suas ações, no conjunto total que forma o mundo, o que eu chamo de conjunto total? É a união entre o mundo espiritual e o mundo material. Se cada um de nós contribui com os seus pensamentos, palavras e, sobretudo, ações no mundo, quer dizer que nós temos, ou pelo menos precisaríamos ter, uma responsabilidade enorme na nossa forma de pensar, naquilo que sai da nossa boca e naquilo, principalmente, que fazemos. Lembrando que Jesus disse certa vez que não é o que entra na boca do homem que macula o homem, mas é o que sai da boca do homem que macula o homem, porque o que sai da boca do homem vem do seu pensamento. Então, já pararam para pensar nisso? Bom, vamos continuar aqui, ó. A mensagem do Dr. Berry termina da seguinte forma: é no período que ora se inicia que o Espiritismo florescerá e dará frutos. Trabalhais, portanto, mais para o futuro do que para o presente. Era, porém, necessário que esses trabalhos se preparassem antecipadamente, porque eles traçam as sendas da regeneração, pela unificação e racionalidade das crenças. Ditosos os que deles aproveitam desde já. Tantas penas se pouparão esses, quantos forem os proveitos que deles aufiram. E aqui muito interessante, né? Porque o espírito Dr. Berry está aqui comentando acerca da doutrina espírita, né? Ó, acerca do espiritismo, e não vamos esquecer que nós estamos aqui na obra A Gênese, né, que é de 1868, ou seja, a doutrina espírita tinha pouco mais que 10 anos, então ainda era uma doutrina muito nova, ainda é nova nos dias de hoje, né? Imagine na época, com pouco mais de uma década de tempo de vida, por assim dizer. E aqui o Dr. Berry já nos convida a construir essa doutrina espírita em nós, para que essa doutrina em nós, tendo como moral basilar, a moral do Cristo, possa sedimentar homens de bem, homens e mulheres de bem. E aí vamos nos lembrar lá do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no seu capítulo 17, o item 3, o homem de bem, né? Ou seja, a pessoa de bem. Sugiro a todos nós darmos uma relida. Aliás, o item 3 do capítulo 17, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, é leitura obrigatória e releitura obrigatória constante. Aqueles parâmetros, né, aquelas características do homem de bem, eu acho que deveríamos lê-las todos os dias. Mas não é ler só para decorar, não. É ler para ver se um dia entra nas cabeças de pedra, né, como a minha. Ver se entra e se nós realmente procuramos adotar a postura do ser humano de bem. Só para nos lembrarmos, né? O verdadeiro homem de bem é aquele que usa a lei de amor, de justiça e de caridade na sua mais perfeita pureza. Essa é a característica, é a definição do homem e ou mulher de bem. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3. Depois você corre, dá uma olhadinha lá e relê aquele capítulo que é... Ali está a nossa receita, ali está aquilo que temos que fazer. Tá lá, vai lá. Depois você comenta, dá uma comentada aí na aba de comentários, mas só se você quiser. Bom, e aqui termina, né, a carta, a mensagem do Dr. Berry. E aqui Kardec prossegue nos seus comentários, né? Então, no item 10, Kardec expressa o seguinte: do que precede, resulta que,
Em consequência do movimento de translação que executam no espaço, os corpos celestes exercem uns sobre os outros maior ou menor influência, conforme a proximidade em que se achem entre si e as suas respectivas posições, que essa influência pode acarretar uma perturbação momentânea aos seus elementos constitutivos e modificar as condições de vitalidade dos seus habitantes, que a regularidade dos movimentos determina a volta periódica das mesmas causas e dos mesmos efeitos, que se demasiado curta é a duração de certos períodos para que os homens os apreciem, outros veem passar gerações e raças que deles não se apercebem e às quais se afigura normal o estado de coisas que observam. Ao contrário, as gerações contemporâneas da transição lhes sofrem o contra-choque e tudo lhes parece fora das leis ordinárias. Essas gerações veem uma causa sobrenatural, maravilhosa, miraculosa no que, na realidade, mais não é do que a execução das leis da natureza. Ok, muito interessante aqui. Muita calma nessa hora. Vamos respirar um pouquinho. Não dá para tomar um cafezinho não, nem mesmo beber um copinho d'água. Quer dizer, eu não, porque estou gravando, né? Mas vocês aí podem dar uma pausazinha agora e tomar um pouco d'água, né? O que Kardec fala aqui? Primeiro ele fala em revolução dos orbes. O que são as revoluções dos orbes? Revolução é uma trajetória, é um caminho que se faz em torno de algo. No nosso caso, nós somos habitantes do terceiro planeta do Sistema Solar. O Sistema Solar é composto pelo Sol, pelos planetas, por todas as luas e por todos os corpos, cometas, asteroides, meteoros, meteoritos e outras coisas que nós não sabemos ainda que existem. Tudo isso compõe o nosso Sistema Solar. Cada corpo do Sistema Solar, ele faz uma revolução em torno do Sol. A nossa linda joia azul, por exemplo, faz uma volta em torno do Sol a cada ano, né? A cada ano, o nosso planeta faz uma volta em torno do Sol. Só para a gente ter uma ideia de como isso é relativo, né? Como isso é interessante, o planeta Netuno, né? Que é o último planeta do Sistema Solar. Lembrando que Plutão não é mais planeta, ele foi recategorizado como planetóide ou planeta anão. Então, Netuno é o último planeta do Sistema Solar, o gigante gasoso, né? Sabe quanto tempo dura o ano lá em Netuno? Lembrando que o ano é o tempo em que o corpo, né, um ano sideral, é o tempo que leva para um planeta dar uma volta completa em torno do Sol. A Terra, nossa linda joia azul, leva 365 dias, mais ou menos, né? 365 dias. Quando é ano bissexto, né? É o ano em que fevereiro tem 29 dias, aí a volta é mais longa, leva 366, mas em média 365 dias. Sabe quanto dura um ano em Netuno? Ou melhor dizendo, sabe quantos dias leva para o planeta Netuno dar uma volta inteira em torno do Sol? Quase 165 anos terrestres. Isso. Dá 164 anos e vírgula alguma coisa aí. Arredondando, para não complicar aqui nos cálculos, Netuno leva 165 anos para dar uma volta em torno do Sol. Ou seja, para um netuniano, vamos imaginar que existam seres morando em Netuno, esses seres completam ano quando nenhum ser humano, não existe nenhum ser humano na face da Terra que possa presenciar o nascimento de um netuniano e ver ele completar um ano. Nenhum ser humano consegue isso, porque nenhum ser humano dura 165 anos, na verdade. Acho que o ser humano mais velho hoje em dia, ele chega no máximo
a 115 anos, no máximo, ele não passa disso. Mas lá em Netuno, se existirem netunianos, claro que eu estou fazendo uma brincadeira, não existem netunianos, tá? É muito pouco provável que existem, mas como de fato não sabemos, né? Se existirem, ou melhor dizendo, se existissem netunianos, eles completariam um ano quando se passassem 165 anos aqui na Terra. Bom, o que Kardec informa aqui no item 10 é que essas revoluções, elas causam interferências uns nos outros. Bom, essas revoluções, elas são definidas pela lei da gravidade, amplamente estudada pelo físico inglês Isaac Newton, e aperfeiçoada, né, completada e perfeitamente definida pelo alemão Albert Einstein na sua teoria geral da relatividade. Então, se você quiser entender sobre gravidade, estude Einstein, estude Newton e Einstein. Inclusive, numa das conclusões da teoria da relatividade de Einstein, que é uma teoria de campo, realmente Einstein conclui que todos os corpos eles interagem uns com os outros. E é uma interação que realmente depende da distância. É uma interação que depende realmente da distância. E essa interação, nos moldes de Newton, era uma interação só de força, né? Newton descobriu que matéria atrai matéria na razão direta do produto das magnitudes de suas massas e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Einstein, aperfeiçoando esse conceito, ele introduz o conceito de perturbação ou curvatura do espaço-tempo, definindo que cada massa, cada aglomerado de massa e ou de energia no espaço, ele causa uma dobra no espaço, causa uma perturbação no espaço. E essa perturbação no espaço, ela pode ser inclusive transmitida através de ondas gravitacionais. Eu me lembro que foi agora em 2013 ou foi 2015, eu não lembro ao certo. Acho que foi 2015. O mestre Alcides até me enviou uma reportagem muito interessante sobre a descoberta das ondas gravitacionais pelo laboratório LIGO. Impressionante a descoberta. E realmente, de fato, toda a matéria no universo, ela conversa entre si, ou seja, ela interage entre si através de ondas gravitacionais. Bom, o que Kardec está dizendo é que, porque os espíritos disseram a ele, provavelmente, é que tais interações gravitacionais, embora Kardec aqui no item 10 não se refira nesses termos, mas o que ele diz é que essas interações causam repercussão, causam mudanças, causam inclusive mudança de gerações inteiras, mudanças de raças. Bom, isso a ciência não atesta ainda, nem mesmo descobriu, nem mesmo há estudos sobre isso. Que as raças se sucedem umas às outras, sim, mas o que a ciência tem a dizer sobre isso até agora é que essas sucessões têm a ver, outros sim, com o passar do tempo. Nós mesmos não fomos simplesmente criados e jogados aqui. O nosso organismo evoluiu aí por bilhões de anos até chegarmos na forma que temos hoje, até chegarmos na realidade que temos hoje. Tá? Mas o que Kardec está nos informando aqui é que tais revoluções elas podem provocar reações, consequências, inclusive de mudanças de raças inteiras. Lá na mensagem de Arago, e aí nesse comentário, com certeza Kardec está se referindo àquela mensagem do Arago, quando ele diz que quando a Terra e o sistema solar inteiro, óbvio, dá uma volta em torno do centro da galáxia, né? E essa volta dura aí em torno de 250 milhões de anos.
Claro que em 250 milhões de anos a evolução age. É claro que muitas espécies se renovam, muitas coisas. Aqui mesmo na Terra. Nessa volta presente, por exemplo, que a Terra e todo o sistema solar está executando em torno do Sol, muitas coisas aconteceram. A espécie dominante na Terra eram os dinossauros. Eram os dinossauros, e agora não são mais eles, são os seres humanos que estão dominando um pedaço, digamos assim. Mas aí, como eu sempre tenho dito, eu sempre lembro isso, foi preciso uma pedrada cósmica, desculpa, foi preciso uma pedrada cósmica para que os dinossauros dessem lugar a mamíferos superiores, que somos nós, superiores, grifo meu mesmo, tá? Enfim, então realmente a ciência não declara que as interações gravitacionais modifiquem a estrutura física de algum mundo, tá? A gravidade não diz isso não. Kardec está falando isso por conta e risco dele mesmo. Aí você pode perguntar, tá, Marcos, mas as interações gravitacionais modificam ou não modificam as coisas? Eu prefiro dizer que tem muita coisa a se estudar. Eu não tenho conhecimento suficiente para dizer nem que sim, nem para dizer que não. Eu acho que tem que se pesquisar bastante, tem que se estudar bastante e observar bastante. E aí o maior problema disso é que para seres da matéria como nós, não dá para fazer esse tipo de estudo, porque a nossa vida encarnada é muito pequena. Como eu falei, o máximo que um ser humano vive aqui não dá nem um ano de vida de um netuniano. Isso quem vive tudo isso lá aos 115 anos, o que não é verdade. Acho que mais de 90% dos óbitos hoje em dia é ali depois de entre 70 e 90 anos. Então, numa vida humana, assim, na carne, não dá para a gente compreender eventos que se utilizam de milhares de anos para acontecer. Mas, e aí eu preciso fechar o parêntese aqui. Mas do mundo espiritual, a perspectiva deve ser outra. Então, a quem se dedica a esse tipo de pesquisa, a quem se debruça sobre essas questões, em estando no mundo espiritual, talvez a perspectiva seja outra. E talvez deva para continuar os estudos, enfim, dar continuidade às pesquisas. Mas aí é algo que só quem se dedica a isso e depois da morte física vê o que dá para fazer em termos de pesquisas lá no mundo espiritual. É o que dá para falar por enquanto, tá, gente? Kardec continua aqui, ó. Kardec continua aqui. Aliás, não, a citação, tá? A agitação dos encarnados e desencarnados se juntam às vezes e frequentemente mesmo, já que tudo se conjuga em a natureza. As perturbações dos elementos físicos. Dá-se, então, durante algum tempo, verdadeira confusão geral, mas que passa como furacão, após o qual o céu volta a estar sereno. Aliás, não, já li isso, desculpa, gente, perdão. Eu errei aqui, a página virou e eu não vi aqui, virou para trás. Na verdade, o Kardec continua a comentar da seguinte forma. Eu estou ainda no item 10, tá? Só que é o segundo parágrafo do item 10. Kardec escreve o seguinte: se, pelo encadeamento e a solidariedade das causas e dos efeitos, os períodos de renovação moral da humanidade coincidem, como tudo leva a crer, com as revoluções físicas do globo, podem os referidos períodos ser acompanhados ou precedidos de fenômenos naturais, insólitos para os que com eles não se acham familiarizados, de meteoros que parecem estranhos, de recrudescências e intensificação desusadas dos flagelos destruidores, que não são nem causa nem presságios sobrenaturais, mas uma consequência do movimento geral que se opera no mundo físico e no mundo moral. Aqui Kardec
ele está associando as comoções do mundo com as comoções da renovação moral das sociedades. O que Kardec está dizendo aqui, sem papas na língua, é que toda vida que ocorre alguma revolução no mundo, ou seja, uma pandemia como essa aqui da Covid-19, que todos nós estamos dizendo, na visão de Kardec, uma pandemia, por exemplo, representa uma mudança moral na sociedade. E olha, não há como negar realmente isso, não. Vejam tanto que o mundo mudou nesses 2 anos e pouco de pandemia. Vê como nessa pandemia muitas pessoas tiveram a oportunidade de agirem. Muitos agiram corretamente, defendendo a vida, ajudando os seres humanos, pesquisando, fazendo a sua parte. Outros mostraram o seu lado irresponsável, outros preferiram dar mais valor ao dinheiro do que à vida, de maneira de que uns e outros, de acordo em cada situação, agem conforme melhor lhe aprouve, age conforme seja o seu estado moral. Então, realmente, uma comoção a nível mundial muda realmente as pessoas. O nível acho que quem passou por essa pandemia, aliás, estamos passando ainda, não se esqueçam que já são mais de 670 mil mortos. E olha que deve ser mais do que isso, com certeza. Esse dado, 670 mil mortos, é da semana passada. E olha que você está assistindo a esse vídeo 2 semanas, enfim, 2 semanas após a semana passada que eu estou me referindo. Dá uma checada aí em quantos mortos só no Brasil morreram até agora, como já deve estar aí em 671 ou 672 mil. Dá uma olhadinha aí. Sabe o que é 670 mil pessoas mortas por uma causa só, né? Por um motivo só, Covid-19, em 2 anos e pouco? Faça os cálculos aí do que eu estou dizendo. E eu estou falando só no Brasil, né? Nós pegarmos o número de mortos no mundo inteiro por um motivo só, será que isso não mudou a humanidade? Com certeza muitas coisas mudaram, né? Nos negócios, na tecnologia, na ciência, na medicina, no comportamento do ser humano, muita coisa mudou. Mudou tudo? Não, claro que não. Tem gente que é de alma impenetrável e dura? Tem gente que afirma que ainda é uma gripezinha? Tem gente que simplesmente não tem sentido, e não adianta discutir com esse tipo de espírito, não. Tem gente que não tem noção mesmo ainda das coisas, tem gente que tem um coração muito endurecido, e com essas pessoas só oração mesmo, porque elas vão chegar no tempo dela, elas vão enxergar no tempo delas. Então, faz realmente um pouco de sentido na minha opinião, o que Kardec fala. As comoções do mundo podem gerar mudanças no comportamento e na moralidade das pessoas. O que eu tenho cuidado é de não generalizar e achar que toda comoção que ocorre no globo implica numa modificação na moralidade do mundo. Claro que não. Não é porque qualquer terremoto ocorra, ou tsunami, ou maremoto, ou terremoto, ou catástrofe, ou alguma coisa que o valha, que vai mudar aí o modo da sociedade pensar e fazer as coisas. Não é assim. Primeiro é preciso que seja algo realmente, talvez a nível mundial, ou se não, um evento que mesmo localizado tenha impacto ou tenha repercussão a nível mundial, para realmente trazer consequências assim, consequências irrecusáveis, tá? Mas é algo muito interessante. Eu, pessoalmente, procuro estudar muito isso. Realmente procuro estudar muito isso, ou seja, a correlação entre as coisas que acontecem no mundo com a mudança da sociedade. E, de novo, coisas que acontecem a níveis mundiais, por exemplo, as 2 grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mudaram realmente
a face da humanidade. Você vê, nós estamos vivendo ainda a guerra lá na Ucrânia. É uma guerra entre dois países só. Que é a Rússia, que iniciou uma guerra lá na Ucrânia. Está bem distante do lado de nós, mas isso interferiu no mundo todo, economicamente, nos preços e em outras coisas. Então imaginemos comoções a níveis globais, né? Então realmente faz sentido o que Kardec fala. Eu só penso que a gente não pode levar ao pé da letra e sobre qualquer coisa. Não é qualquer evento que vai causar isso, mas que com certeza existem eventos que interferem no todo, sim. E o fato das revoluções, né? O fato das revoluções, aí realmente é um estudo muito mais abrangente, é um estudo muito mais que requer muito mais tempo e numa escala de tempo que, de novo, né, uma vida humana aqui na Terra encarnado não dá para atestar esses acontecimentos. Quer ver uma coisa, por exemplo? Os astrônomos estão, através de pesquisas, né, estão chegando à conclusão de que a estrela Betelgeuse é a segunda mais brilhante da constelação de Órion. É aquela estrela que, se você olhar de frente para a constelação de Órion, tem lá o trapézio. É a que fica na aresta inferior esquerda. É uma estrela de coloração nitidamente vermelha. É uma gigante vermelha, realmente. É uma estrela muito grande. Parece que ela está entrando em colapso. Mas para se concluir realmente se isso é verdade, vão ser aí muitos anos para se saber se isso é verdade. Mas os cientistas já estão estudando isso. Mas se realmente isso acontecer, isso trará consequências para a Terra? Se Betelgeuse colapsar, quer seja num buraco negro, quer seja numa supernova, isso trará alguma consequência para a Terra? Aí é algo que nem eu, nem ninguém pode dizer. Nem eu, nem ninguém pode dizer, tá? A propósito, quem quiser saber mais sobre esse assunto, vai lá no YouTube, no canal Space Today, do meu amigo Sérgio Sacani, vai lá e tem essa reportagem lá. É curtinha, reportagenzinha de 10 minutos. Aliás, quem gosta de astronomia, dá uma olhadinha lá no canal Space Today do Sérgio Sacani, que tem muita coisa interessante lá, se você gosta de astronomia, tá? Vá lá, que é um canal de altíssima qualidade. Bom, continuando aqui, terminando o item 10, Kardec, do capítulo 18, né, Kardec escreve o seguinte: anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terra, flagelos diversos, sinais no céu, que mais não são do que meteoros sob abrogação das leis naturais. O vulgo, porém, ignorante, viu nessas palavras a predição de fatos miraculosos. E aqui Kardec faz um contraponto, ou faz uma referência à palavra de Jesus, como nós mesmos já vimos aqui na obra mesmo, e realmente ele fala que no final dos tempos, ou na mudança dos tempos, o que é mais apropriado, pois o tempo não vai acabar, nesses finais de tempo haveriam comoções e sob sinais do céu, esses sinais do céu, como o próprio Kardec aqui atesta, nada mais são do que meteoros, né? Meteoros, o que é um meteoro? São rastros luminosos deixados no céu. Esse rastro luminoso, bonito de se ver, né? A gente chama às vezes de estrela cadente, no interior se chama corisco. Ali são pedacinhos de rocha que está no espaço. Quando entra na atmosfera da Terra, o atrito com a atmosfera é tão grande que esse material entra em incandescência. Na maior parte das vezes, são pedrinhas do tamanho de um grão de arroz, do tamanho de um grão de ervilha ou de feijão. E ela se desintegra ao entrar na atmosfera da Terra.
E isso são os meteoros. Então não há motivo para temer, não é o final do mundo, não quer dizer comunicação de espírito nenhum, nem de anjo, nem de demônio, nem de nada disso. Isso é pura ficção científica, pura falta de conhecimento, ignorância científica. Bom, há uma nota de rodapé aqui, concernente ao item 10, que é o 115, onde, olha só, essa nota é interessante, ó. A terrível epidemia que de 1866 a 1868 dizimou a população da ilha Maurícia teve a precedê-la tão extraordinária e tão abundância chuva de estrelas cadentes, os meteoros, né? Em novembro de 1866, que aterrorizou os habitantes daquela ilha. A partir desse momento, a doença que reinava desde alguns meses de forma muito benigna se transformou em verdadeiro flagelo devastador. Aquele fora bem um sinal no céu, e talvez nesse sentido é que se deva entender a frase estrelas caindo do céu, de que fala o Evangelho, como sendo um dos sinais dos tempos. Pormenores sobre a epidemia da Ilha Maurícia, está lá na Revista Espírita de julho de 1867, lá na página 208, e em novembro de 1868, lá na página 321. Ou seja, estava havendo uma doença numa ilha remota, estava causando a morte de muita gente. Coincidentemente, a Terra estava passando por um local no espaço cheio de detritos espaciais, bólides, poeira das estrelas, pequenas rochas que entraram em atrito com a atmosfera, causando a chuva de estrelas cadentes. A doença já se alastrando, né, pela ilha, as pessoas sempre com misticismo, sempre com crendices e muito pouca ciência. Daí a associar uma coisa à outra, está bem ali, né? Enquanto que uma coisa, muito provavelmente, não tem nada a ver com a outra. É por isso que eu tenho dito e digo sempre, ciência é muito importante. Ciência não é tudo, claro. Ciência não traz as respostas para tudo. Aliás, muito pelo contrário. Ciência é o único aspecto da cultura humana, do proceder humano, que diz que não sabe, que não conhece. Religião tem resposta para tudo, filosofia idem, ciência não. É por isso que eu gosto tanto de ciência. Ciência é a única parte, digamos assim, do raciocínio humano que tem a hombridade de dizer, não, eu não sei o que é esse fenômeno. Não, eu não sei como ele funciona. Não, eu não sei como é que isso acontece. Mas vou pesquisar, vou fazer experiências, vou coletar dados, vou investigar com informações, com evidências, com fatos, para depois estabelecer teorias, testar as teorias, ver as que falham, seguir adiante com as que passam no teste. É assim que se constrói ciência. Não porque fulano de tal disse, não importando a importância que esse fulano de tal tem, não é porque ele disse ou deixou de dizer que a ciência atesta como verdade. A ciência atesta como verdade quando os fatos corroboram com essa verdade. É por isso que eu amo tanto a ciência. Bom, já estamos caminhando já para o final, né? Dá tempo de ler mais um item aqui, um ou dois. Vamos ao item 11 do capítulo 18, né? Ó. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade nada apresenta de surpreendente quando feita por seres desmaterializados, que veem o fim a que tendem todas as coisas, tendo alguns deles conhecimentos direto do pensamento de Deus. Pelos movimentos parciais, esses seres veem em que época poderá operar-se um movimento geral, do mesmo modo que o homem pode calcular de antemão o tempo que uma árvore levará para dar frutos, do mesmo modo que os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que um astro gasta para efetuar a sua revolução. Vocês lembram do que eu falei há um pouquinho de tempo atrás? Da perspectiva do mundo espiritual, o espírito liberto dessa matéria, que, claro, filtra muitos sinais, filtra muita percepção, aí sim, do ponto de vista espiritual, é possível antever e estudar
coisas, fenômenos e eventos com muito mais peculiaridade, com muito mais assertividade. E imagine como Kardec fala aqui, eu acho interessantíssimo, concordo plenamente. Imagina como Kardec diz aqui, seres superiores, né? A exemplo de um Jesus também, que conhecia, digamos assim, ou está muito mais próximo de Deus, que pode até entender ou receber diretamente o seu pensamento, ele sim, com certeza, é capaz de entender o futuro, ou mesmo saber como será o futuro, digamos assim, tá? Tem algumas limitações, mas digamos assim, muito mais do que seres ainda como nós. Acho que você entendeu o que eu quis dizer e o que Kardec está querendo dizer aqui também. Ele prossegue aqui no item 12, tá? Item 12 do item 18 de A Gênese. A humanidade é um ser coletivo em quem se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo ser individual, com a diferença de que umas se realizam de ano em ano e as outras de século em século. Acompanhe-se a humanidade em suas revoluções através dos tempos e vê-se-á a vida das diversas raças marcada por períodos que dão a cada época uma fisionomia especial. Certíssimo, né? Certíssimo que Kardec, na minha opinião, certíssimo que ele está nos dizendo, nos concluindo aqui, a humanidade é um ser coletivo, em quem se operam as mesmas revoluções morais, porque passa todo um ser individual. Eu vou passar um dever de casa agora. Nós estamos terminando, né, a nossa videoaula de hoje. Vou passar um dever de casa. Tenta se lembrar por tudo aquilo. Eu vou fazer esse dever também. Só se você quiser, é claro. Mas é um exercício interessante. Tenta se lembrar de tudo pelo que você passou até agora. Seus pensamentos, como você agia, né, o que você realmente pensava, como você se comportava, aquilo que você acreditava, sobretudo a maneira com que você agia, como que eram as suas escolhas. Quando você tinha, sei lá, tenta lembrar quando você tinha 10 anos, 14 anos, 16 anos, 18 anos, quando você fez 21 anos, quando você entrou nos 30, quando você chegou na casa dos 40, quando você, como eu, já passou dos 50 também. Como é que você está pensando hoje? O que Kardec diz é que essas revoluções que passam pela gente, uma sociedade inteira, um povo inteiro também passa, não vamos dizer assim pela mesma situação não, mas por coisa muito semelhante, só muda o período de tempo. O que para nós é ao longo de 50, 60, 80, 100 anos, para uma sociedade, para um povo, vai ser aí centenas, às vezes até milhares de anos. Eu vejo muita coerência nisso. Mas isso é algo muito mais complicado de explicar, requer estudo de sociologia, de antropologia, de sociologia, como eu já falei, de biologia, de genética de populações. É um estudo multidisciplinar, que, é claro, não há espaço para um trabalho assim como o nosso. Mas pensem sobre isso, e quem quiser pesquisar esse assunto, vale a pena. É um tema muito interessante. Realmente a nossa revolução, a nossa evolução e o nosso comportamento, será que tem a ver realmente com as coisas? Existe a interação, sim, entre o mundo espiritual e o mundo que fazemos parte. Até que ponto nós percebemos essa interação, hein? Até que ponto nós somos influenciados e até que ponto nós influenciamos. É o que principalmente se tira dessa aula de hoje. E também, e é um alerta, o que fazemos no mundo e com o mundo ecoa, reverbera e volta para nós mesmos, tá? Não esquece disso. Aqui eu termino mais essa videoaula. Muito obrigado a você que ficou até agora. Cuide-se, estamos numa pandemia lá fora, com síndromes gripais aí, a coisa não está fácil.
cuidado, use máscara, tá? Seja esperto, usa máscara, atualize aí as suas vacinas, tá? Contra a Covid, contra a influenza, contra a hepatite e outras coisas mais aí, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, o seu gostei se você gostou. E é isso, beijo no coração, amemo-nos como Jesus nos amou. Até a próxima, tchau.